Irmãos e irmãs, esse é o vídeo para o mês da Bíblia sobre o livro do profeta Josué. Sou o Padre Geraldo Dondice. Coube a mim fazer um pequeno panorama literário, teológico, uma contextualização do livro de Josué. Colocado logo depois do Deuteronômio, ele faz uma profunda leitura de toda a Torá, de todo o Pentateuco. Pentateuco é o nosso nome para Torá de Moisés, ou a lei de Moisés, que são esses 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Número, Levítico e Deuteronômio. Então, o livro de Josué está profundamente enraizado na tradição da lei de Moisés. Poderíamos aqui lembrar essas tradições principais, vou recordar de algumas. Do livro do Gênesis, é muito importante ver que Deus pede que Josué faça a circuncisão do povo, porque os 40 anos de deserto, a circuncisão foi deixada. Então Deus ordena que Josué faça as facas de pedra para a circuncisão. Houve a circuncisão e aquela luta de posse da terra só inicia depois da circuncisão. Então, o mesmo acontece lá com Abraão. Abraão também é chamado, lá no livro do Gênesis, a fazer a circuncisão. Ele faz a circuncisão e há aquela espera para que todos os adultos, especialmente, melhorem desta operação da circuncisão. Então, essa é a primeira realidade do livro do Gênesis. Tem também, quase que estrutural no livro de Josué, as 12 tribos. Então, as 12 tribos que entram ali na terra, são as 12 tribos que receberão a herança uma a uma, menos Levi, porque Levi não recebe terras. Há cidades dos levitas, mas Levi não recebe uma propriedade de terra. Levi cuida das ofertas do Senhor e vive das ofertas do Senhor, como sabemos. Do livro do Êxodo, nós temos várias tradições muito presentes no livro de Josué. Josué também se encontra com Deus vivo. Moisés numa sarça ardente. Josué tem a visão de um anjo, um anjo guerreiro, um anjo descido do céu com poderes bélicos, né? Armado, talvez uma armadura, um anjo brilhante, imenso, né? E diante desse anjo, como também Deus falou a Moisés, Josué deve tirar as sandálias, porque essa terra que ele pisa é santa. Mas as duas principais tradições do Êxodo retomadas ali no livro de Josué são aquelas que são centrais: a travessia do mar e a travessia do rio. Então, e é importante notar no livro de Josué, Deus diz que assim que atravessou o rio Jordão, também a pé enxuto, numa travessia também muito solene, muito bonita, não tão epopeica como a de Êxodo, mas uma travessia muito bonita. Após essa travessia litúrgica que acontece ali, o opróbrio do Egito foi retirado. O peso da mão do Egito terminou quando o povo entra na sua terra. Então, assim, o Êxodo começa com a travessia do Mar Vermelho e o Êxodo se encerra com a travessia do Rio Jordão. Esses dois pontos estão ligados como o ponto inicial e o ponto final desta grande caminhada de 40 anos pelo deserto. Então, é Josué, no livro de Josué, que mostra o ponto final daquilo que começou no livro do Êxodo. Está incluído aí entre esses dois pontos tudo aquilo que está narrado em Levítico, em Número e em Deuteronômio, lógico, todo então o Pentateuco. A outra tradição que vem aqui do Êxodo é a tradição da Páscoa e do Maná. E nesse dia da Páscoa, 14 do Nissan, depois da travessia, a travessia foi no dia 10 do primeiro mês, e agora no dia 14 do primeiro mês, dia da Páscoa, cessa o maná.
e o povo pode então comer os frutos da terra, como Deus havia prometido, dar a eles uma terra que mana leite e mel. É no livro dos Números que Moisés escolhe Josué para continuar. Moisés impõe, por ordem de Deus, as mãos sobre Josué e nomeia Josué seu sucessor, isso é muito importante. É no livro dos Números que a gente vê que a bênção dada a Israel não pode ser tirada e por isso aquela terra lhe pertence. É do livro do Levítico a importância dos sacerdotes, como são importantes os sacerdotes no livro de Josué, especialmente o sacerdote Eleazar, que junto com Josué faz toda a distribuição e organiza toda a liturgia inicial ali na terra, baseada naqueles altares que são feitos, e a importância da tribo de Levi, não recebendo terra, mas recebendo cidades, onde eles vão manter vivo o culto do Senhor, Deus, Adonai, Deus Todo-Poderoso, que é mantido naqueles altares que lembram as obras que Deus vai realizando. Há muitos altares no livro de Josué, especialmente o altar que foi feito das 12 pedras tiradas do Jordão para mostrar que Deus nos fez entrar na terra prometida. Especialmente, irmãos, o livro de Josué está ligado ao Deuteronômio. O nome de Deus no livro de Josué é o mesmo nome do Deuteronômio. Adonai Eloheiha, né? O Deus nosso, o Senhor nosso Deus, ou o Senhor teu Deus. O Senhor nosso Deus, já que continuamos essa história, Ele que vai à nossa frente, Ele que dá essa terra, Ele que vence essas batalhas, Ele que estará sempre conosco, Ele que sustenta a missão de Josué. De muitas formas, o livro de Josué estende o Deuteronômio, de tal forma que alguns pensadores pensaram até numa continuação, porque especialmente o capítulo 1 e os capítulos finais são profundamente ligados ao Deuteronômio. O que nos ensina o Deuteronômio e o que nos ensina o livro de Josué? Se você cumprir aquilo que Deus pediu, tudo te irá bem, tudo dará certo. Você terá casa, estabilidade, terá paz na sua família e paz com os outros também, cumprindo a lei de Deus, não se misturando com as imundícias do mundo. Nós seguimos ao Senhor, só a Ele serviremos. Então, esse nosso Deus fiel, que nos deu essa lei tão maravilhosa, que é a palavra divina, e agora é o Santo Evangelho, nos deu outro Josué, né? Jesus se chamava Josué, o mesmo nome, nosso Salvador. Então, Josué nos fez entrar na terra prometida, e ali Deus distribuiu às 12 tribos aquelas propriedades. Mas esse Josué, na verdade, anunciava o que o outro Josué nos faria. O outro Josué é Jesus, né? O mesmo nome, né? Significa Deus nos salva. Então, Deus nos salva mesmo em Jesus, nos dando uma propriedade definitiva, que se chama Reino dos Céus, que está dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, que cresce misteriosamente sem cessar e que não termina mais. Por isso que venha de Jesus, nosso Salvador, pela intercessão de São Josué, os santos do Antigo Testamento são santos, São Josué, que venha sobre você uma bênção poderosa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.